Fala, Dev, vamos entrar agora na nossa terceira aula. E essa terceira aula tem um tema especial, segurança em APIs RESTful. Então vamos agora explorar um pouco mais sobre o tema. O tema segurança em APIs RESTful é extremamente importante, porque quebra aquela dúvida, né? Será que é seguro mesmo eu expor a minha API? Como eu disse em outras aulas, as APIs elas deixaram de ser somente uma interface de comunicação interna das empresas, né? Agora ela é utilizada pelas áreas de negócio para gerar novas linhas de receita, então por isso ela tem que estar exposta para parceiros e para outras empresas no geral. Nesse sentido, essa é uma das primeiras dúvidas, né? Será que é seguro mesmo? As APIs estão maduras suficientes no quesito de segurança? E é exatamente isso que eu vou explicar na prática. Quais são os tipos, né, de autenticação, autorização, quais são os protocolos mais utilizados e por aí vai. Primeiro ponto muito importante, de fazer a diferenciação entre autenticação e autorização. Muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, mas não é. E eu vou explicar com um exemplo aqui real. Autenticação. O que é uma autenticação, né? Pegando um exemplo aqui, imagina que você vai para uma balada e você precisa ser maior de 18 anos, obviamente, para entrar. Então, você entrando lá, ele te pede uma autenticação que pode ser as suas credenciais, aí um RG, um CPF, uma CNH e coisas do tipo. A partir desse momento, você seguindo alguns critérios, né, a balada ela te permite entrar para você conseguir curtir, enfim, fazer o que você quer fazer por lá, né? Então, esse é o primeiro passo, que é a autenticação. Você tem umas credenciais, você é liberado para entrar em algum determinado local. Agora vamos para a autorização. A autorização lá já é um pouco diferente, porque suponha que você já está dentro da balada e que você quer entrar numa ala VIP, por exemplo. E aí você não tem autorização, seja lá o porquê, e por isso você é negado aí pelo segurança, conforme demonstrado na imagem. Né? Nas APIs é a mesma coisa. Então, primeiro você tem o processo de autenticação, que é onde você fala, eu sou eu mesmo, eu quero acessar essa API, e aí depois disso você ainda tem que passar pela autorização, porque vamos supor que você tem acesso a algum recurso, mas não tem acesso a outro. Então, por isso que esse processo normalmente são dois, tá? Agora, entrando mais um pouco em métodos de autenticação, que também é um tema bem importante, nós temos os principais aqui elencados nessa aula. Tá? O primeiro deles, e muito utilizado, porém não tão seguro, é o Base Authentication. O que é o Base Authentication? Tá? Ele nada mais é do que um usuário e senha separado por 2 pontos e formatado em Base 64. Então, esse exemplo aqui é claro de como é que funciona, né? Você passa via header, ou seja, você coloca um cabeçalho que é um cabeçalho padrão, authorization do próprio HTTP, e aí você coloca a basic para especificar o tipo de autenticação que você está usando e a sua credencial, né, que é um base 64, conforme eu acabei comentando. Tá? Esse método ele não é tão seguro pelo seguinte, né? Se você não está utilizando um HTTPS, alguma coisa do tipo, é muito fácil de você conseguir interceptar, de um atacante conseguir interceptar e transformar de volta para o usuário e senha, porque Base 64 é um formato muito simples de fazer uma conversão inversa. Tá? Então, se for utilizar Basic Authentication, utilize HTTPS. Eu vou dar algumas outras recomendações no final dessa aula, mas vale ressaltar isso. Temos também uma chamada de API Keys. Tá? O que são essas API Keys? São como se fossem aqueles tokens do banco no qual você pode utilizar para fazer acesso a uma API. Tá? Como é que funciona ele na prática? Você tem esse token, né, que aí é um token pode ser gerado por N padrões, inclusive tem alguns formatos já, como um JWT ou coisas desse tipo. Mas esse token ele é um identificador único que te traz acesso aí àquela API. Tá? Você pode utilizar ele via header. Você tem alguns headers aqui para utilização disso, tem algumas variações, você pode usar, por exemplo, x-api-key ou api-key, ou também é comum você ver ser utilizado em query string, por exemplo. Tá? Então, esse é um outro formato. Vamos supor que eu sou o Thiago, eu tenho um token 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse T 1, 2, 3, 4, 5, 6, então eu passo ele via header ou via a query string. Também não é muito seguro, principalmente se está na query string, né? Porque aí fica mais fácil ainda de conseguir olhar na requisição.
E por último aqui dessa aula a gente tem o OAuth, né, que hoje ele é o protocolo aí mais completo e mais utilizado pelos grandes players de API no mercado. Então é o mais recomendado para esses cenários de APIs RESTful. Como é que ele funciona na prática? Ele é um pouco complexo de entender, mas ele não é somente um método, né? Ele é um protocolo completo. Então ele tem desde a parte de autenticação e a parte de autorização. É nítido que o foco dele é a parte de autorização. Porém, ele pode ser utilizado aí para ambos, conforme eu vou demonstrar no fluxo de OAuth, tá bom? Antes de entender o fluxo da autenticação do OAuth, vale ressaltar que ele está na versão 2.0, né, atualmente. Pode ser que ele sofra algumas atualizações no futuro e mude algumas coisas, mas esses conceitos aqui são os básicos para se compreender o protocolo OAuth. O primeiro deles é o Resource Owner, que é o dono do recurso, né? Normalmente ele é o próprio usuário, por quê? Porque vamos supor que você quer que alguém libere o acesso àquele recurso. Então, normalmente é o usuário logado que ele vai liberar o próprio recurso da conta dele, né? É um dado dele, então ele acaba liberando isso. Tá? Tem casos que não, mas na maioria dos casos sim. Tem também o Authorization Server, que é normalmente um servidor que é focado nesses tokens de acesso e de fazer a autorização em si, né, de tudo que foi já passado pelo Resource Owner. Tem também o Research Server, que é o que recebe as requisições e faz todos os tratamentos necessários, e tem o client, que é quem normalmente é uma aplicação que está acessando recursos de outra e coisas desse tipo, tá bom? Esses são os 4 principais e vai ficar mais nítido agora quando a gente simular um fluxo. Bom, eu trouxe um fluxo aqui, que ele é bem comum, que é um fluxo de autenticação e de integração com dados do Facebook. Tá? O Facebook utiliza esse padrão OAuth, então alguns já devem ter passado por esse fluxo, inclusive, e agora eu vou falar tecnicamente o que acontece em cada passo de um fluxo OAuth. Tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro você tem o client, né? O que é o client? O client pode ser uma aplicação mobile, ele pode ser um web, ele pode ser qualquer coisa, tá? Então vamos supor que eu tenho um app aqui para acessar os dados de vinhos, por exemplo, conforme os exemplos das últimas aulas. Então eu tenho um aplicativo aqui de vinho, eu entro nele e aí entra aquele botão de login com o Facebook, né? Vamos supor que o usuário ele clica nesse aplicativo e aparece finalmente o Authorization Server, né? Então é a tela de login do Facebook, onde ele vai colocar as credenciais aqui, né, para ir para o próximo passo. Então, se você já tiver logado no Facebook, às vezes ele pode passar para uma próxima, mas se ele não tiver logado, ele vai aparecer aquele pop-up e você coloca o seu usuário e senha e dá o login lá, beleza? Bom, o Authorization Server, por sua vez, ele tem que validar as credenciais, né, e verificar se está ok, se aquele usuário realmente existe, se ele está colocando as credenciais certas. Depois, ele passa para o client, ou seja, aquela sua aplicação aqui de vinhos, um código de acesso, que é como se fosse um gerado, né, de que falando, esse cara ele é autêntico, ele realmente existe e tal, passando essa informação. Depois, né, o próximo passo, esse client ele pede um outro tipo de acesso agora, que é uma solicitação para acessar os recursos. Então, vamos supor, eu quero acessar os recursos que trazem as informações do usuário, né, no Facebook. Então, o aniversário dele, coisas desse tipo. Então, aqui eu faço uma outra etapa de solicitação, aqui eu faço um outro request para o Research Owner, falando, cara, eu quero acessar esse recurso aqui, tá? Por sua vez, o Research Owner, que aí é o próprio usuário, ele permite, então aparece aquele outro pop-up que ele fala, tá, eu libero o acesso às minhas informações, tá? Aí, dado isso, ele liberando, acontece uma outra etapa, que é a geração do token, né? Que no OAuth, ele tem algumas implementações com expiração ou não. O que isso quer dizer? Que em alguns fluxos específicos, você precisa gerar o token várias vezes conforme sua expiração, ou tem tokens que são fixos e você consegue utilizar. Tá? Mas a especificação do OAuth recomenda para você fazer um token que expira. Tá? Isso é um pouco mais complexo, mas é o recomendado em si. Então, gerando esse token, aí sim o cliente consegue, né, fazer o acesso de fato ao Resource Server, ou seja, a API que fornece os dados autorizados aqui pela etapa do Resource Owner.
beleza? Então, esse é o fluxo básico, podem ter algumas adaptações, você pode customizar ele na hora de implementar, mas, em linhas gerais, é assim que é especificado hoje o Alpha, é assim que ele funciona, tá? Ele é muito útil, como eu disse, e por isso ele é altamente recomendado, por ser um protocolo extremamente completo, mas ao mesmo tempo complexo também, então tem que tomar certos cuidados na implementação. Tá? Alguns frameworks aí auxiliares no mundo de OAuth em si, tá? O primeiro deles é o OpenID Connect, ele é uma extensão aí da funcionalidade de autenticação em si, então ele ajuda bastante, ele traz várias funcionalidades orientadas à autenticação. Como eu disse, o Auth ele serve para autenticação para autorização, mas o foco dele, o design dele, ele é muito mais orientado para autorização do que autenticação. Então, o OpenID Connect ele é uma extensão muito útil para você conseguir evoluir muito bem nesse conceito de autenticação. Ou seja, ele vai te ajudar no sentido de provar que o usuário é realmente quem ele diz que é, tá? Em outras palavras. E também temos o JWT, que é um formato de token seguro, ou seja, você pode usar esse formato para a geração de um token e como ele tem uma comunidade por trás, enfim, tem um desenvolvimento desse padrão, ele é altamente recomendado por questões de segurança e até por questões de praticidade em si, como é um padrão conhecido e já testado em vários outros projetos, né? Temos também o SLML, que é um outro método de autenticação. Ele não é tão utilizado de forma ampla porque ele usa algumas tecnologias legadas. Então, por exemplo, ele usa o XML para conseguir fazer o seu método funcionar, né? E ele é muito mais utilizado para cenário single sign-on, porque a estrutura dele é preparada para isso, tá? Então, esse tipo de autenticação, normalmente ele é utilizado quando você precisa fazer um login único que precisa navegar entre outras providers de login, por exemplo, tá? Então, ele é útil também, mas ele não é tão utilizado e ele está sendo cada vez menos utilizado e sendo substituído por alguns cenários aí por OAuth com Open Connect, tá? Agora vamos falar de boas práticas de segurança. A primeira delas aqui, que a gente pode citar, mantenha a sua implementação simples. Por quê, né? Por mais que o protocolo ele te traga uma série de coisas, é legal você adaptar para o seu cenário e com isso deixar a implementação mais simples, tanto do lado do server, tanto do lado do cliente. Porque não faz sentido você gerar uma complexidade gigantesca de autenticação para o cliente, sendo que você vai estar diminuindo e piorando a experiência dele dentro da sua API, tá? Segundo, também item básico de segurança, é utilizar sempre HTTPS, sempre utilizar um certificado SSL para as informações serem criptografadas. Isso, às vezes, atrapalha um pouco a questão de performance, porque cada mensagem trafegada ela passa por um processo de criptografia, mas vale a pena. Então, sempre utilize HTTPS. Uma outra dica muito importante, que aí vale principalmente para a API Key, não expor dados sensíveis na URL, tá? Porque, como eu disse, é muito simples de um hacker, enfim, de alguém mal intencionado, conseguir interceptar essa requisição e entender que esse token é válido para fazer requisições, tá? Então, ele vai se passar por você simplesmente sabendo seu token com isso aqui. Mais uma vez, recomendo a utilização de OAuth pela a quantidade de funcionalidades, pela segurança que ele fornece, pela maturidade que esse protocolo já fornece, então eu recomendo bastante que você estude e implemente. Utilizar Rate Limit também é bem interessante. O Rate Limit é uma técnica de política, a gente vai ter depois uma aula específica para isso, mas isso diminui muito questões de você receber muitos acessos indesejados. Então, aqui é onde você limita a quantidade de requisições por um tempo, por uma janela de tempo. Então, vamos supor, se você colocar que alguém consegue fazer 1000 requisições a cada 1 minuto, você está dando um limite ali. Então, para quem vai invadir ou está mal intencionado para derrubar o seu servidor, deixar ele indisponível, isso aqui ajuda bastante, tá? E resolve esse problema. Outro ponto importante para você aplicar na sua API é a parte de validação de parâmetros da requisição. Por quê? Normalmente, quem está mal intencionado, ele vai testar vários parâmetros diferentes. Então, você do lado do server, conseguindo validar e ver que não tem nenhum injection, algum ataque desse tipo, é uma aplicação simples de você fazer do lado do server, né? Porque você vai validar se os parâmetros estão de acordo com o que você definiu numa documentação. Isso traz uma segurança mais elevada aí nesse nível. O único ponto de atenção aqui é que se o cliente errar,
você trazer também mensagens friendly para ele, dizendo exatamente qual foi o erro, enfim. Então, tentar tratar o máximo possível das exceções dos erros que podem acontecer, porque nem sempre é alguém malicioso, tá? E, por último, utilizar uma ferramenta de API Gateway. Por que isso facilita? Tá? Esse padrão aqui de arquitetura com API Gateway, ele é uma camada, ele é um layer adicional nas suas APIs. Tá? E ele vai centralizar toda a parte de segurança, ele já traz protocolos implementados, ele já traz essa questão de políticas e muito mais. Então, eu considero viável e um grande atalho para quem quer ter uma API segura, ter um API Gateway na nuvem ou on-premise, tanto faz, beleza? Finalizamos aqui mais uma aula e nessa explicamos quais são os principais tipos aí de métodos de autenticação, como funciona uma autorização e muito mais. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje e fiquem ligados até a próxima aula.